No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ordenação de vetores. A ordenação de vetores é basicamente organizar um conjunto de objetos de forma crescente ou decrescente, utilizando um determinado algoritmo para essa ordenação. As operações que mais afetam o desempenho desse algoritmo de ordenação são as comparações e as trocas. A comparação é basicamente você comparar o valor que tem em uma determinada posição do vetor com outro valor que está contido em outra determinada posição do vetor, para assim saber qual é maior ou menor. Isso aí vai depender da maneira que você quer ordenar o seu vetor, se é de maneira decrescente ou crescente, e assim efetuar ou não a troca de posição. As comparações e as trocas são justamente o que diferenciam a eficácia de um algoritmo para o outro. Por exemplo, se um algoritmo de ordenação faz menos comparações e menos trocas, ele é mais eficaz, e caso contrário, menos eficaz. Os métodos mais sofisticados de ordenação de vetores são o quicksort, o mergesort, o heapsort, shell, entre outros. Porém, os mais conhecidos de ordenação de vetores são o bubble sort, o insertion sort, o selection sort, o shell sort e o quicksort. Agora nós vamos ver mais detalhadamente o bubble sort, que é o método bolha. Dentre os métodos que eu citei anteriormente, o método bolha é o menos eficiente, porém ele é o mais simples. O código dele é basicamente esse aqui. Ele é bem simples e não tem muita complicação, né? Nessa primeira linha aqui, ele cria uma variável auxiliar do tipo inteira para poder ajudar com a troca de posições dentro do vetor. Na segunda e na terceira linha, ele usa estruturas de repetição com duas variáveis, a variável i e a variável j, para poder percorrer o vetor comparando sempre duas posições dentro dele. Aqui na quarta linha é onde ele efetua o teste de comparação entre os valores das duas posições que foram criadas para rodar o vetor, no caso i e j. E no caso, apenas se esse teste for verdadeiro, ele vai entrar nessas três linhas que são onde efetuam a troca das posições. A troca a gente pode usar nesse slide aqui como exemplo. Se a gente tem uma determinada posição A, que contém o elemento 3 dentro, uma determinada posição B, que contém o elemento 7 dentro, para a gente trocar essas duas posições entre si, nós vamos precisar de uma variável auxiliar. O primeiro passo é pegar o que está nessa variável B, que no caso é o 7, e jogar para a variável auxiliar. Então, a auxiliar passa a valer 7. Depois, a gente pega o que estava na variável A, no caso 3, e joga para a variável B. Então, B passa a valer 3, auxiliar continua valendo 7 e A continua valendo 3. E então, a gente pega o que está nessa variável auxiliar e joga para a variável A. Então, assim, por final, a gente efetua a troca, fazendo A valer 7, B valer 3. A troca foi efetuada com sucesso. Nós podemos usar esse vetor aqui como exemplo para ver o código do bubble sort trabalhando. Nós temos duas estruturas de repetições, for, dois for, um dentro do outro, para conseguir percorrer o vetor da seguinte maneira. Para i andar uma posição, j tem que percorrer o vetor inteiro. Assim, i pode ser incrementado. Então, funciona mais ou menos dessa maneira.
e assim consecutivamente até as duas variáveis percorrerem o vetor inteiro. No caso, até o i chegar nessa posição 5 aqui do vetor. Então, partindo do começo, ambas variáveis começam na posição 0 e efetuam o teste. Então, o vetor na posição i, que é 2, é menor do que o vetor na posição j, que também é 2? Não, eles são iguais. Então, não entra nessa troca e é incrementado o j aqui. Então, o vetor na posição i, 2, é menor que o vetor na posição j, 1? Não. Então, não efetua troca e incrementa o j. Novamente, 2 é menor do que 1? Não. Então, não efetua troca. Agora, o vetor na posição i, 2, é menor do que o vetor na posição j, 3? Sim. Então, nós efetuamos a troca. E aí a gente continua da onde parou. Efetuou a troca, voltou aqui, incrementou o j. O vetor na posição i, 3, é menor do que o vetor na posição j? Também 3? Não, eles são iguais. Não efetua a troca, incrementa o j. O vetor na posição i, 3, é menor que o vetor na posição j? 5? Sim. Então, a gente efetua a troca. Agora que o j já rodou, chegou na última posição do vetor, volta a valer 0 e aí a gente incrementa o i. O vetor na posição i, 1, é menor do que o vetor na posição j, 5? Sim. Então, a gente efetua a troca. Efetuou a troca, incrementou o j. 5 é menor do que 5? Não, é igual. A gente incrementa o j novamente. O vetor na posição i, 5, é menor que o vetor na posição j, 1? Não. Não efetua a troca, incrementa o j. O vetor na posição i, 5, é menor que o vetor na posição j, 2? Não. Incrementa o j. O vetor na posição i, 5, é menor que o vetor na posição j, 3? Não. Novamente, 5 é menor do que 3? Não. J volta a valer 0 e o i incrementa, vale 2 agora. O vetor na posição i, 1, é menor que o vetor na posição j, 1? Não, eles são iguais. Não efetua troca, incrementa o j. O vetor na posição i é menor que o vetor na posição j, 1 é menor do que 5? Sim. Então, a gente efetua a troca. Efetuada a troca, incrementa o j. 5 é menor do que 5? Não, é igual. Incrementa o j. Vetor na posição i, 5, é menor que o vetor na posição j, 2? Não. Então, a gente não efetua a troca, incrementa o j. Vetor na posição i, 5, é menor que o vetor na posição j, 3? Não. A gente não efetua a troca, incrementa novamente o j. O vetor na posição i, 5, é menor que o vetor na posição j, 3? Não. Então, j volta a valer 0, incrementa o i. O vetor na posição i, 2, é menor que o vetor na posição j, 1? Não. Então, a gente não efetua a troca, incrementa o j. Novamente, 2 é menor do que 1? Não. Então, não efetuamos a troca, incrementa o j. Vetor na posição i, 2, é menor que o vetor na posição j, 5? Sim. Então, a gente efetua a troca aqui. Efetuada a troca, incrementa. 5 é menor do que 5? Não, são iguais. Então, incrementa o j novamente. O vetor na posição i, 5, é menor do que o vetor na posição j, 3? Não. Então, não efetua a troca, incrementa o j. Novamente, 5 é menor do que 3? Não. O j volta a valer 0 e a gente incrementa o i. Agora, o vetor na posição i, 3,
é menor do que o vetor na posição J? 1. Não. Então, a gente não efetua a troca, incremento J. Novamente, 3 é menor do que 1? Não. Então, não efetua a troca, incremento J. 3 é menor do que o 2? Não. Então, a gente não efetua a troca, incremento J. 3 é menor do que o 5? Sim. Então, a gente efetua a troca. Incremento J. 5 é menor do que o 5? Não, são iguais. O vetor na posição I, 5, é menor do que o vetor na posição J, 3? Não. Então, o J volta a valer 0 e incrementamos o I. Vetor na posição I, 3, é menor do que o vetor na posição J, 1? Não. Então, a gente não entra na troca e incrementa o J. Novamente, 3 é menor do que 1? Não. Então, a gente não efetua a troca, incrementa o J. 3 é menor do que o 2? Não. Então, a gente não efetua a troca, incrementa o J. 3 é menor do que 3? Não, são iguais. Não efetua a troca, incrementa o J. 3 é menor do que o 5? Sim. 3 é menor do que o 5. Então, a gente efetua a troca aqui. Com a troca efetuada, a gente incrementa o J mais uma vez. E assim, as duas variáveis chegam no final do vetor. E a gente pode ver que o vetor está devidamente ordenado. 1, 1, 2, 3, 3, 5. E é dessa maneira que o bubble sort funciona.